Outros irmãos vão achando, por causa do 3. Aleluia! Glorificar ao Senhor, por estar mais uma vez tendo o privilégio de poder falar da palavra dele, né? E também agradecer a confiança do nosso pastor, por força maior no está, e do nosso líder também, que sempre confia em nós para trazer algo da parte do Senhor. Agradecer a minha esposa também, que está me acompanhando, e o carinho que os irmãos têm por mim sempre, né? Irmãos, vamos ler o 1, depois nós leremos o verso 5, tá bom? Como os irmãos já fizeram a leitura, eu acho que vai ficar mais dinâmico. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. 5. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Glória a Deus. Quero fazer com essa leitura um paralelo também em Ezequiel. Os irmãos não precisam abrir, é só um paralelo mesmo, Ezequiel 37, que é a visão dos vales de ossos secos, né? Então eu vou citar bastante essa passagem também, a gente vai fazer esse paralelo aí. Irmãos, é um desafio muito grande pregar dia de domingo. Por quê? Porque geralmente é costume, né? Eu estar pregando em alguns congressos, culto de sábado, culto de departamentos, né? E aí, em culto de departamento, a dinâmica é outra, né? A aplicação da mensagem é outra. Deixa eu abrir um parênteses aqui também, que eu lembrei agora. Eu já vim pregar algumas vezes aqui, eu lembro que até a última vez que eu vim pregar no congresso dos jovens, era a nossa irmã que era líder ali, né? Eu vim com uns papelzinhos, a senhora lembra que eu coloquei uns papelzinhos? Olha aí, agora eu não preciso mais de papel. Irmãos, só para abrir esse parênteses que é importante, nós não temos o costume de pregar usando este equipamento, mas o nosso pastor, ele me autoriza a usar, tá bom? Só para não parecer um desrespeito com a tribuna, com a igreja, tá? Eu uso ele porque é mais fácil para mim ler. Eu tenho dificuldades, então para mim é mais fácil ler. Eu escrevia no papelzinho antes, né? Aí 60 papel eu anotava, porque eu tinha que escrever grande, né? Para mim conseguir ler. E aqui com a tecnologia acaba ficando um pouquinho mais fácil, tá bom, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Não é por falta de respeito ou coisa do tipo, não. É mais por facilidade, esse tipo de coisa. Mas a mensagem que está nela é a mesma que está na sua Bíblia. E eu, para estudar, eu li a Bíblia. Fiquei tranquilo. Eu abri a Bíblia, abri minhas enciclopédias lá, abri os meus livros, abri os livros históricos, abri os dicionários bíblicos, tudo livro. Fica tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Irmãos, sabendo que é um culto de domingo, a dinâmica do culto de domingo ele é um pouco diferente. Por quê? Porque o pastor, ele tem a missão de nutrir a sua vida com uma palavra no domingo. Por quê? Porque talvez, não é sempre, mas talvez, você só vai conseguir ouvir uma nova palavra novamente do seu pastor no outro domingo. Porque hoje nós temos faculdade, temos trabalho, temos diversas situações. Às vezes a casa não está daquele jeito. Eu tenho 2 crianças, meu Deus, é uma bênção. Então às vezes você não consegue cooperar da maneira que você gostaria. Às vezes é cansaço também, um pouquinho de preguiça, entra muita coisa, né? Então o pastor, ele tem não é bem essa obrigação, mas ele tem essa responsabilidade de entregar uma mensagem para você clara, fácil, de
de fácil aplicação, para que você, durante a sua semana, durante o seu trabalho, durante o seu dia a dia, você consiga entender aquilo que o Senhor disse e aquilo que o seu pastor disse também, para nutrir a sua vida espiritual. Então, irmãos, eu ainda não sou pastor. Então, eu vou tentar o melhor possível trazer uma mensagem pastoral, mas eu tenho essa dificuldade, tá bom? Eu vou tentar, a gente vai seguindo junto. Irmãos, o texto que nós lemos, Apocalipse de número capítulo 3, é uma das cartas que foi escrito às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor. E é interessante porque essas 7 igrejas são 7 cidades. E o texto que eu li, se você mantém a sua Bíblia aberta, porque eu vou sempre falar, olha, no texto tal está escrito assim, e você vai acompanhando. Existe um dilema na vida de todo obreiro sincero, obreiro honesto, que é subir aqui no altar e trazer algo da parte do Senhor. Porque na vida de cristã, existem muitas formas que o Senhor fala conosco. O nosso líder mandou mensagem para mim ontem, perguntando aonde eu leria. Eu nem respondi ele, eu falei, querido, estou correndo aqui, mas logo eu te respondo. Por quê? Porque existe esse dilema do que o Senhor quer falar comigo e do que o Senhor quer falar comigo para passar para vocês. Às vezes existe mensagem que eu estou no meu devocional, que eu estou ouvindo um louvor, que eu estou passando na rua, que o Senhor me lembra alguma mensagem, mas aquilo não é para transmitir para os irmãos, aquilo é para Ele falar comigo. Existe esse dilema, e às vezes acontece de o Senhor falar comigo, eu preparar uma mensagem, chegar na hora e o Senhor falar, não, mas eu não queria que você tivesse falado essa mensagem para a igreja, eu queria que você tivesse, eu falei com você, não com a igreja. Então, todo obreiro honesto, ele tem essa responsabilidade. Quando eu fui me chamado, eu fui orando, fui falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Então, eu meditei um pouquinho ali no livro de Esther, aí meditei um pouquinho em Josué, aí meditei um pouquinho em Gênesis, eu fui meditando, meditei um pouquinho em Apocalipse, fui montando alguns quebra-cabeça, algumas coisas, e eu falei, bom, chegando perto, o Senhor decide o que Ele quer falar, né? Então, hoje pela manhã, quando eu acordei, esse texto veio muito forte no meu coração, e aí eu mandei para ele e falei, olha, vai ser tal esse lugar. Por quê? Porque o pregador, ele tem esse desafio de linkar a mensagem àquilo que você está vivendo. Então, irmãos, vai ser uma dinâmica, um introdutório um pouquinho, mas daqui a pouco a gente engata, e aí eu vou juntar tudo que eu estou falando aqui e você vai dar glória a Deus. Amém. Vai ser uma bênção. Nós estamos no final do ano, irmão, e sempre no final do ano existe uma esperança que surge em nossos corações. Às vezes, uma tristeza de que o ano não foi, e geralmente, creio que geralmente, sempre nós temos essas desilusões, porque nunca é perfeito, nunca é 100% do jeito que a gente quer. Então, nós chegando no final do ano, nós sempre começamos a pensar, nossa, faltou isso, faltou eu concluir isso, né? Minha esposa já trouxe uma mensagem aqui, que nós não podemos só pensar isso, nós temos que pensar também, perfeito, com certeza, mas também eu consegui isso, eu fiz isso, eu alcancei isso. Então, é comum, e não é só na vida do cristão, é na vida do ser humano. Começa a chegar ao final do ano, nós começamos a ficar um pouco reflexivos, né? E começamos a montar metas, projetos, sonhos, expectativas para o ano que virá, e a gente começa, nossa, mas olha, em janeiro aquele projeto vai sair no papel, em janeiro vai ser assim, eu vou ler a Bíblia inteira este ano, eu vou fazer isso, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Não é assim na nossa vida? Geralmente é assim. Então aqui, irmãos, o texto que eu li, ele se divide, se você já estudou teologia ou coisa do tipo, esse texto, essas 7 cartas, se dividem em algumas partes, e eu gostaria de separar elas em 3 partes, daquilo que nós vemos, para que a gente consiga entender. A primeira parte, para todas as igrejas, é sempre o Senhor falando, eu sou. É sempre eu sou alguma coisa. Olha o texto que a gente leu. E ao anjo que está na igreja de Sardes escreve, isto que tem os 7 Espíritos de Deus. O que eu sou? Eu sou, eu tenho.
Olha ele falando, eu tenho. A igreja de Pérgamo, ele começa a dizer que ele é aquele que tem a espada e 2 fios que saem da boca. Se você está com a Bíblia aberta, você consegue consultar aí. A igreja de Tiatira, ele diz que ele é os olhos de fogo e os pés de latão reluzente. A igreja de Filadélfia, ele fala que ele é aquele que tem a chave de Davi nas mãos. E a igreja de Sardes é aquele que tem as 7 estrelas e as 7 Espíritos de Deus. Então, essa primeira parte é sempre o Senhor se apresentando, dizendo que Ele é alguma coisa para nós. Aqui eu já quero te provocar um pouquinho, perguntando para você, o que o Senhor é para você? O que o Senhor é para você nesta noite? Por quê? Irmãos, o tema que eu coloquei, o tema da mensagem, né? Eu não gosto de dar tema, eu coloco o tema aqui nos meus esboços, para quando eu for procurar, eu saber exatamente o que o texto diz, né? E o tema que eu coloquei é: Deus quer crentes vivos. Amém. Deus quer crentes vivos. Porque uma das ferramentas de Satanás para nos separar de Deus, nos separar de Jesus, nos separar do Espírito, é nos fazer compreender e viver uma vida terrena. Ah, isso como assim? O desejo do nosso adversário é que nós vivamos uma vida 100% pautada na horizontal e não na vertical. Alisson, o que é viver uma vida horizontal? Viver uma vida horizontal é você saber que você precisa acordar todos os dias de manhã para ir trabalhar, e todo mundo trabalha não por dinheiro. Ninguém trabalha só por amor. Eu tenho certeza que você tem a sua profissão, eu também tenho a minha profissão, tenho os meus negócios à parte, faço porque gosto, porque tenho carinho, mas eu quero receber. Então todos nós trabalhamos porque nós queremos receber. É o mundo, é o capitalismo, é a economia, é a forma que o mundo gira, não de agora, mas desde sempre. Antigamente era animais, antigamente era vestes, antigamente era pelos, né? Era casados. Então é a forma que o mundo vive. Então isso é comum, nós trabalharmos, nós vivemos. Aí algumas pessoas querem algo mais, então junta, fazem planos, quer trocar de carro, quer comprar casa, quer fazer aquilo, quer comprar roupa. Agora final do ano, né, todo mundo quer estar muito bem vestido para as festas, já pensa na comida, já pensa naquilo, e aí daqui a pouco já está pensando na faculdade, já está pensando, é tudo de jovem, né? Então eu vou aplicar um pouquinho para os jovens, mas aí a gente vai, né? Então pensa na faculdade, aí os jovens que são mais novos já pensam no namoro, já pensam no noivado, já pensam no casamento, depois que casa já pensa nos filhos, depois que pensa nos filhos já pensa nos, né? E assim vai, porque esta é a vida horizontal, e não tem problema nenhuma você viver uma vida horizontal, porque nós estamos aqui para vivermos. Deus quer que Deus nos deu a vida para nós vivermos. Eu não gosto muito de quando os irmãos, eu já vi algumas pessoas desmistificando e separando. Não, irmãos, Deus quer que você seja uma pessoa, Ele quer que você vá trabalhar, Ele quer que você coma, Ele quer que você viaje, o Senhor quer que você viva, Ele te deu a vida para você viver, mas Deus não quer somente isso. Alisson, aonde está escrito isso? Bom, Gênesis capítulo 1, o Senhor dá, não sei se vocês conhecem isso, mas é o meu papel falar isso para vocês, a lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? A lei da primeira menção é, todas as vezes que Deus, sempre que você estiver lendo a Bíblia, irmãos, lê a Bíblia, repara um pouquinho nisso, sempre que Deus der uma ordem pela primeira vez, é a lei da primeira menção. Sempre que Ele der a ordem, então significa que sempre vai ser assim. Ele mencionou pela primeira vez e assim vai ser. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Haja luz. Algum dia faltou a luz? Falta essa energia elétrica, né? A luz do Senhor não falta. Haja separação separação de águas, terras. Não, às vezes tem tsunami, mas a água não fica lá o resto da eternidade, porque é uma ordenança do Senhor. A partir do momento que Ele ordenou, assim vai acontecer. Em Jeremias, se eu não me engano, capítulo de número 5, talvez eu esteja equivocado, mas Jeremias ele fala assim: é o Senhor que deu as areias como limites do mar. Então o que ele quer? O que ele diz ali? Que quando quando o mar ele sente a areia, ele lembra da ordem do Senhor, que não é para passar. E até não é assim que acontece? A onda ela vem e ela volta.
ela vem e ela volta. Irmão, não tem como a Bíblia ser mentira. Está escrito em Jeremias, depois você pesquisa, hoje tem ChatGPT, hoje você pesquisa lá, vai ser uma vez. Então quando ele olha para Adão, e eu tenho que correr aqui, porque eu me perco dele. Quando ele olha para Adão, ele diz assim para Adão: Adão, pode arar a terra, viver aqui, fazer tudo, fica à vontade. O jardim é seu, come do que você quiser, faça o que você quiser. O que o Senhor está falando ali? Viva! Eu quero que você viva, porém, ao virar da tarde, eu tenho um encontro com você. Você já reparou que aquilo que o Satanás quis fazer com Adão e Eva não foi simplesmente tirar eles do jardim, não foi. Foi separar essa vida espiritual da vida carnal. Então, o que o inimigo das nossas almas, desde aquela época até hoje, é que a gente se perca, começa a viver uma vida somente material, somente uma vida pautada ao olhar para baixo, ao olhar horizontal. Mas o Senhor não, o Senhor não quer. O Senhor quer que você viva, mas não só viva materialmente, fisicamente. Ele quer que você viva espiritualmente. O Senhor quer te dar vida espiritual. Porque, irmão, muitas coisas na nossa vida vai faltar. Mas existem coisas que nós podemos ir atrás. Por exemplo, roupa a gente vai no Brás, acha fonte, acha fábrica, acha mais barato, vai em brechó, deu um jeito. Carro quebrado, chama um amigo, chama alguém, falta de dinheiro, faz bico, vende doce no condomínio, você dá um jeito. Mas existem coisas, irmãos, que não tem como dar jeito. Tem coisas que é só espiritualmente. Amém. Tem coisas que é só com a vida espiritual. E é só quem já viveu. Eu quero só quem já viveu que se manifeste. Quando nada mais faz sentido e você lembra, fala: peraí, eu tenho uma ferramenta chamada oração. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já vivi. Para mim é muita coincidência. Você já tentou de todas as maneiras, já tentou de todo jeito, mas logo depois que você tira um período de oração, as coisas mudarem repentinamente. Eu não entendo, é muita coincidência para a minha mente. Sabe por quê? Porque você tem um Jesus, você tem um Deus, e esta noite Ele está falando: eu sou um Deus. Então esta noite eu vim aqui para te lembrar que você tem um Deus. Porque às vezes, irmãos, nós esquecemos que nós temos Deus. Às vezes nós esquecemos. E tem situações, irmãos, que Deus não vai falar conosco mesmo. Tem situações que Deus não vai falar. Deus só vai deixar as coisas acontecerem. E eu podia dar muitos exemplos bíblicos. Eu vou dar um exemplo aqui. Lázaro mesmo. Mandaram notícia para ele. Jesus olhou e falou: calma, vocês estão muito apressadinhos. Mas não mandou notícia de volta. Está lá Marta e Maria desesperada. E Deus não está falando nada. E quando Deus chega, ela fala: morreu. Ele fala: não morreu, dormiu. Que notícia é essa? Porque é assim, a realidade do céu às vezes não bate com a realidade terrena. Mas é nós que temos que entender que Deus ainda é Deus em nossa vida. Irmão, eu vim aqui para te provocar esta noite. Nós não podemos ser cristão carnal, não. Deus quer uma igreja viva, espiritual, que quando nada mais fizer sentido, nada mais der jeito, eu ainda tenho um Deus, eu sei aonde buscar. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, porque Deus ainda é conosco. Deus ainda é conosco. Tem uma frase que eu gosto muito, que não é porque você não está vendo que Deus não realiza. Deus realiza, você que não está enxergando. Então a primeira parte, irmão, ela é dividida em Deus, em Jesus no caso, né, que João está tendo a visão de Jesus. Então é Jesus se apresentando como eu sou. Eu sou. O que Deus é? O que Jesus é para você esta noite? Verdadeiramente, irmão, quando você está na sua casa, o que Jesus tem sido para você? Será que, eu sei meu celular, né? Vou usar um exemplo aqui. Será que
quando você está magoado, está triste, alguma coisa aconteceu na sua vida? Será que ainda é na oração que a gente busca? Ou é no TikTok, ou é no Instagram, ou é no Facebook, ou é desabafar com... Irmão, você tem um Deus. Aleluia! Então a primeira parte é o Senhor se apresentando para eles. A segunda parte é Ele começando a mostrar alguns reconhecimentos e algumas repreensão. Das 7 igrejas, ele divide em 3. 2 igrejas são perfeitas, onde ele tem onde ele só elogia, onde na carta só está escrito elogios. Tem 2 que são imperfeitas, onde não tem nenhum elogio, só tem realmente críticas. E tem 3 mistas, que são elogios e críticas. Elogios e críticas. Irmãos, eu não tenho tempo suficiente, mas depois você olha isso aí que eu já preciso aplicar para a gente entregar. Essa é a primeira parte. A terceira parte é quando ele começa a dar preceitos seguidos de bênção. Por exemplo, ele diz: olha, vocês têm esquecido o primeiro amor. Se voltarem ao primeiro amor novamente, eu vou restaurar a vida de vocês. Eu vou isso. Então ele começa a trazer algumas coisas, claro, que é em linguagem poética. Então o texto ele fala algo, mas na verdade ele quer falar muitas outras coisas. Então ele começa a nos dar esse pensamento. Aqui nós entramos na igreja de Sardes. Olha a introdução, como que demorou, né? Mas agora vai ser rápido. A introdução é a parte mais difícil. Aqui nós chegamos à igreja de Sardes. E se você está acompanhando o texto, começa a ter um contrassenso. Por que um contrassenso? Porque ele diz: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Ora, como que nós entendemos isso? Como que o Senhor está falando para eles? Você acha que você está vivo, mas na verdade você está morto. Para nós é muito difícil entender isso, porque ou está vivo ou está morto. Mas se você reparar no texto, ele não para por aí. Olha o que ele diz. Isso, ao anjo da igreja que está em Sardes, isso é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Você já parou para pensar o que são essas 7 estrelas? Não vai dar tempo de explicar, porque é complexo, né? O pastor Isaías, que ele já tem uma bagagem maior que a minha, ele consegue explicar isso em 5 minutos. Eu demoro 25. Entendeu? É mais difícil. Mas aqui eu quero trazer um texto, um pensamento, que essa cidade ela era localizada perto da região dos gregos. Então você conhece muito bem, já assistiu alguns filmes. Não é possível, irmão, você não assiste televisão, você assiste, eu sei. Não me olha com essa carinha que eu sei que você assiste. Fique em paz, eu também assisto. Fica tranquilo. Você com certeza já assistiu algum filme que mostra alguns deuses da época dos gregos. Alguns filmes da Marvel, enfim. Não vou dar mais exemplo aqui, porque aqui a gente dá para falar da Bíblia. Então você com certeza assistiu. E naquela época existia um deus chamado Dionísio. E quem era Dionísio? Dionísio, ele era um deus, na cultura grega, né? Ele era um deus que no inverno ele morria e na primavera ele ressurgia. Então no inverno, quando ele morria, e os irmãos sabem muito bem que o inverno ele mata vegetações, ele é muito ruim para plantar. Quem é do agronegócio, eu acredito que nenhum de nós somos do agronegócio, apesar de eu querer, não sou. É muito ruim para ter plantações e esse tipo de coisa. Então quando chegava o inverno, eles acreditavam que o deus Dionísio tinha morrido, então ele tinha levado com eles todas as plantações e toda a vitalidade dos homens, e na primavera, que é quando começa a dar as flores, os frutos e tudo mais, esse Deus na verdade tinha voltado à vida e trazido com ele restauração, tinha trazido com ele a vegetação. Isso fazia o pensamento daquela época. Então o que Deus está dizendo aqui para nós, o que Jesus está dizendo aqui para eles é que ele está usando uma metáfora, dizendo: olha, vocês estão acostumados a saber a cultura grega de um Deus que morre e que vive, e vocês também. Vocês também têm nomes de pessoas que estão vivos, mas vocês não estão vivos, vocês estão mortos. Olha, tem nomes de que vivem,
mas vocês estão mortos. Então o que o Senhor está dizendo aqui é que não adianta ter nome de vivo e agir como morto. Não adianta estar vivo fisicamente, mas na presença do rei está morto. Não adianta estar vivo, vir para a igreja. Sempre reparou que em nenhum momento eu disse aqui sobre perfeição, sobre vir todos os dias, porque, irmãos, eu preciso desmistificar isso. Eu sou líder de jovens, eu não sei se aqui acontece isso, mas se acontece, vai aprender hoje. Se não acontece, já aprende para não acontecer mais. Eu sou líder de jovem, e às vezes o jovem acha que o amor do Senhor, o amor de Deus, o amor de Jesus, ele é imutável, igual o amor de marido e esposa, né? Começa a maltratar a sua esposa todos os dias. Ela abria a porta do carro e você fala: ô, não tem geladeira não? Eita, desse jeito não tem carro que aguente. E começa a ficar o dia inteiro fazendo uma coisa, né? Você vai ver no final da noite o amor que ela vai dar para você quando você for jantar. Mas o amor, irmãos, eu dei esse exemplo porque a igreja está muito quieta. Não, né? Eu dei esse exemplo porque Deus não é assim. Deus não é assim. Não tem oração que se aproxime, faça o Senhor nos amar mais. Não tem jejum que faça, não tem culto. Mas eu não estou indo todos os dias. Não, Deus não te ama mais e nem menos por conta disso. Uma coisa tem como se aproximar mais dele. Isso é uma coisa. Quem está mais presente é mais próximo. Quem não é presente não é próximo. Então, aproximação é uma coisa, amor é outra coisa. Já conversou com mãe que tem bastante filhos? Tem um filho que é mais presente, está na sua casa todo domingo para almoçar, então ela tem aquele carinho diferenciado. Aí tem aquele filho que eu não sei o que acontece com ele quer viajar para Londres e morar em Londres 5 anos. Se você perguntar para essa mãe, ela vai falar: não, eu amo todos os meus filhos iguais. Mas qual ela tem mais intimidade naquele momento? Qual ela tem mais aproximação? É óbvio que é o filho que vê toda semana. O filho que está distante não tem como ter mais uma aproximação. É comum, irmãos, isso é natural. Mas a mãe ama um mais e ama um menos? Não. Mãe e pai ama todos igual. Assim é o Senhor. O Senhor nos ama e você tem um Deus. E não importa o que você faz ou deixa de fazer. Talvez você chegou aqui, lembra que eu disse que eu ia encaixar? Talvez você chegou aqui pensando: Senhor, o final do ano chegou, eu precisava ser melhor, eu precisava... Irmão, você precisava mesmo. Não pense que eu vou falar para você que você não precisava não, mas isso não vai fazer Deus te amar mais. Deus morreu numa cruz por você, seja você perfeito ou imperfeito, não importa, Deus tem algo com você. Porque às vezes parece que Deus só ama quem faz mais. Não, Deus ama todos. Deus ama até aquele que não ama Ele, e Ele ama. Agora, existe uma máxima: quem planta, colhe. Aí, isso, irmão, você acreditando ou não, isso é biblicamente, mas isso é universal. Eu não sei se você já leu livros sobre filosofia, né? Eu gosto muito de filosofia. Então, se você lê alguns livros sobre filosofia, tanto os ingleses assim, eles vão falar exatamente isso. Que isso é natural. Quem planta, colhe. Então não tem de onde fugir. Vamos lá então. Lembra que eu disse sobre Ezequiel? Vou aplicar Ezequiel 37 e vou encerrar. Irmãos, falando sobre isso, sobre estar vivo e estar morto, Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor traz ele numa visão onde está um monte de ossos secos. Você com certeza já ouviu sobre essa mensagem, né? Com certeza. Então o Senhor começa a perguntar para ele: olha, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Irmão, você sabe por que Deus está perguntando isso? Eu já vi algumas pessoas, eu não estou aqui querendo me parecer melhor, não. É que a Bíblia, ela mesma se explica. Eu já vi algumas pessoas falando: Deus queria testar a fé de Ezequiel. Concordo plenamente. Deus queria que Ezequiel profetizasse. Eu concordo plenamente. Mas existe mais. Na verdade, essa resposta começa em Ezequiel capítulo de número 8. Se você já leu Ezequiel de número capítulo 8,
o Senhor traz para ele uma visão. Olha que interessante. Olha como a Bíblia, eu já vou trazer algo importante para você. Deus mostra para ele uma visão em Ezequiel 8, Ezequiel 9, termina no 10, e ele só vai responder Ezequiel em 37. E parece que de um capítulo para o outro é tipo assim, um dia. Irmão, não, é uma vida inteira. Deus deu uma visão para ele foi responder depois de 15 anos. E nós queremos que Deus realize na nossa vida assim de um dia para o outro. Ô Senhor, mas o ano de 2025 eu queria ter mudado a minha vida da água para o vinho, que a gente quer transformar, né? A gente quer que a nossa vida, a gente saia daqui e vire aqui em 365 dias. A gente quer mudar e Deus pode fazer? Pode, irmão, pode sim, Deus pode. Deus pode tudo, porque um homem dormiu escravo e foi dormir governador de novo. Então Deus pode fazer o que Ele quiser, Deus pode. Quem não pode é nós não pode. Nós precisamos esperar o tempo do Senhor. Aleluia. E isso é tão verdade que se não fosse verdade, Jesus não tinha ficado 40 dias no deserto. Se Jesus, que é o Filho de Deus, teve que passar um período de tempo para, não sei o que ele precisava aprender, porque para mim Jesus não precisa aprender nada. Jesus não precisa, mas se ele, que é ele, teve que ensinar para os seus discípulos que até ele precisava cumprir um tempo, quem dirá nós, irmão? Mas nós não, nós queremos estar pronto de um dia para o outro. Irmão, Deus quer te dar vida esta noite, mas não pensa que vai ser de um dia para o outro, porque nós queremos que um culto já faça a gente sair da morte para a vida, e isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode, irmão, pode acontecer. Mas lembra o verso 5 que nós lemos? Ao que vencer. Irmão, só vence quem está enfrentando batalha. Eu nunca vi uma pessoa vencer sem estar enfrentando nada. Você é vencedor do quê? Eu sou vencedor de nada, não. Você é vencedor do quê? Eu sou vencedor de uma corrida, eu sou vencedor de uma maratona, eu sou vencedor de uma luta, eu sou vencedor de alguma batalha ele teve que enfrentar para ser vencedor. Então o texto aqui ele já está me falando, ao que vencer. Por quê? Porque vai ter luta, vai ter, não vai ser fácil não, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. É o que diz, ao que vencer, eu vou vestir você de veste branca. Irmão, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Persista. Senhor, mas eu estou orando e nada acontece. Persista. Eu estou fazendo e nada acontece. Persista. Você tem um Deus. Irmão, já passei 5 minutos do meu horário para a gente acabar. No capítulo de número 8, o Senhor dá uma visão para ele, e a visão é o seguinte: está tudo errado na igreja, está tudo errado no templo, está tudo errado na cidade, o povo de Israel começou a buscar outros deuses, começou a buscar Baal, e Baal, se você pesquisar a origem do nome de Baal, é marido. Então o que o povo está fazendo? Está buscando um outro marido. Então está acontecendo tudo errado. No capítulo de número 9, o Senhor mostra uma visão para ele. Aqui você vai glorificar. Capítulo 9, o Senhor mostra uma visão para ele, de um tintureiro que vem e começa a selar pessoas com a tinta. E aí no capítulo de número 10, quando o anjo vem para matar, o texto é muito claro, que nos diz assim: quando ele veio para fazer, fez justiça ao povo, menos, não está bem assim, né? Menos o que estava marcado com a tinta do tintureiro. Opa, não sei se você entendeu, mas eu vou melhorar para você. No capítulo de número 37, Ezequiel ele chega naquela visão, e os ossos não estão só secos, meu pastor, os ossos estão sequíssimos, mas o Senhor começa a falar: pode esses ossos reviver? Ezequiel, ele lembra do que o Senhor fez no capítulo de número 10, e ele diz: Senhor, o Senhor sabe o que ele está querendo, o que ele está respondendo. Eu já vi algumas pessoas falando, ele não acreditava. Não, irmão, o que ele está querendo é: Senhor, o Senhor sabe, porque quem selou eles no capítulo 8 com a marca do tintureiro foi o Senhor. Então o Senhor pode fazer. Irmão, eu tenho uma palavra para a sua vida: você tem uma marca, você não é qualquer um, você foi marcado pelo Senhor.
Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel, profetiza Ezequiel. E eu não sei se você já leu esse texto. O texto diz que enquanto ele profetizava, as coisas começaram a acontecer. As nossas palavras têm poder. Eu não sei o que você quer para o seu próximo ano, mas começa dizendo: o meu ano vai ser maravilhoso, o meu ano vai ser maravilhoso. Alisson, por que isso? É palavra de afirmação? É para o universo? Não. Você é marcado com a tinta do tintureiro. Você é marcado com a tinta do Senhor. E Ele mesmo que, na nossa visão, porque quando o Ezequiel ele olha, ele diz: não estão secos, estão sequíssimos. O que nos traz a ilusão de que é uma situação que não tinha mais como se reverter. Existem situações em nossas vidas que nós achamos que jamais vai ter formas de modificar, de mudar, de restaurar. Mas eu tenho uma palavra para você esta noite: profetiza Ezequiel. Profetiza Ezequiel. Profetiza Ezequiel. E quando você menos imaginar, aquilo que estava morto, na verdade começa a ter vida. Aquilo que não podia mais, Deus começa a reviver. A minha esposa já disse aqui: eu não sei como foi seu ano. Eu também talvez não queira saber, que eu vou ficar pior do que eu já estou. Porque tem situação que a gente fica triste, né, irmão? Mas eu tenho algo para te dizer: entrega na mão do tintureiro. Entrega na mão do tintureiro. E aí nós vamos encerrar com o verso 5. Permaneça, e ao que vencer vai ter vestes brancas, de maneira nenhuma vai ser riscado o nome do livro da vida, e jamais de maneira nenhuma vai ser perdido. E o Senhor estará, e você estará com o Pai diante dos seus anjos. Irmão, receba esta palavra em nome do Senhor, porque dinheiro pode faltar, situações podem acontecer, mas o seu Deus nunca pode faltar. Então faça um propósito esta noite: ano que vem eu vou ser um cristão melhor, eu vou buscar mais, eu vou fazer mais. Se não acontecer, não, deixa se não acontecer lá para frente. Profetiza: eu vou conseguir, eu vou fazer, Deus vai me ajudar, porque você não é qualquer um, você tem a marca do Senhor.